ministério para ela, um dom maravilhoso, e ela está aqui para fazer a obra do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, coloca as tuas mãos, Espírito Santo de Deus, desça com fogo neste lugar. Abençoa, Senhor Deus, a tua filha, a tua serva, e usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Acredito que a maioria daqui me conhece, né? Mas para quem não me conhece, eu me chamo Vitória, sou filha da irmã Kátia. E é um prazer para mim estar aqui para poder ministrar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu agradeço poderosamente a vida da irmã Marinês pelo convite. Agradeço a Deus pela vida de vocês, porque eu estava falando para Deus ali agora. Eu falei, cada alma aqui, Jesus, é preciosa demais para o Senhor. Então, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha falar aquilo que Ele quer falar diretamente com você. É aquilo que Ele tem para tratar comigo, é algo entre eu e Ele, mas o que Ele tem a tratar com cada um de vocês é entre você e Ele. Então, que Ele venha conduzir esse culto, porque nós estamos aqui para cultuar Ele acima de tudo, e que Ele venha falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Deus, Ele ministrou uma palavra no meu coração, Ele tem ministrado durante uns meses, que nem estava lá no convite, né? É a nossa mente e o Espírito Santo. Eu quero começar essa mensagem lá em Romanos capítulo 8, versículos 5 até o 9. A minha versão está na nova versão transformadora, então pode ser que a tradução dê uma diferenciada, mas é o mesmo significado em nome de Jesus. Todos acharam? Eu vou ler então, do 5 até o 9. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não o pertence. Pode se sentar. Quando a Maria me fez o convite, eu fiquei para Deus, o que eu vou falar? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de pregar o que eu quero pregar. Eu gosto de pregar aquilo que o Espírito Santo me conduz. E de uns tempos para cá, o Espírito Santo, ele tem tocado muito no meu coração. Acho que alguns de vocês que estão no grupo do WhatsApp vão perceber, sobre mente, sobre preocupações diárias, sobre o que pensamos. E aqui, as Escrituras, o apóstolo Paulo, ele foi claro. Ele falou, olha, as pessoas que estão sob o domínio das suas próprias mentes, elas não são controladas pelo Espírito Santo, porque elas raciocinam tudo do jeito que elas querem. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Ah, não, eu vou fazer isso porque não é pecado. Depois eu peço perdão. Mas aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, é o Espírito quem governa a nossa vida. E eu costumo usar uma palavra sobre mim que é: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se de fato, meu irmão, minha irmã, se Cristo vive em nós, nós precisamos aprender a deixar Cristo governar. E eu não estou falando isso aqui para quanto tempo de igreja, toda igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos. Eu estou falando de vida com Deus.
Ela até falou aqui sobre a gente ter uma rotina espiritual, né? E eu vou contar um pequeno testemunho para edificação. Eu não gostava de ter vida espiritual com Deus, não. Eu fugi de Deus muitas vezes, só que algo começou a me incomodar. Eu falava, se eu quero viver aquilo que tem para mim, eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar. E quando eu comecei a querer isso de fato, foi no ano passado para cá, Deus ele mudou muita coisa na minha vida. Ele tirou coisas que não eram para estar e Ele acrescentou. E é o que Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa carne não quer orar. Se você falar para mim que a sua carne quer orar, você está mentindo. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer buscar. A nossa mente não quer. Mas o Espírito Santo, Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar. E é como eu declarei, não é o tempo de igreja, não é o tempo que você se converteu, não é o tempo que eu aceitei a Jesus, mas é o que Ele quer fazer. Porque muitas pessoas estão assim dentro da igreja, mas não tem uma mente mudada. Vai lá no médico, aí dá uma alteração no exame, a pessoa já vai para o Google, o que eu tenho? E não aprende a falar, Deus cuida da minha saúde, porque Jesus já carregou sobre ele as enfermidades e as transgressões, então eu não tenho nada. E é isso que Jesus ele quer nos ensinar. Às vezes tem aquela preocupação, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Jesus fala, calma, porque o dia de amanhã pertence a mim, não a você. Então eu estou aqui para declarar algo muito forte sobre a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é o gigante que se levantou contra você, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Deus que nos chamou, Ele é aquele que nos faz vencer todos os gigantes que se levantam no nosso caminho. Ele faz Satanás. Satanás já perdeu a guerra. Satanás ele não tem o porquê governar a nossa vida, ele não tem o porquê tentar. Tentar ele vai, mas ele não prevalecerá, porque Jesus gritou, está consumado. O inferno não tem vez, a doença não tem vez, o pecado não tem vez, e as nossas inseguranças também não tem vez. Então o apóstolo Paulo ele falou o seguinte, olha, vocês precisam ser governados pelo Espírito. A nossa mente, ela é algo que luta dia após dia com a vontade do Espírito. Guarde isso no teu coração. A nossa mente é a nossa alma. Nossa mente, sentimentos, vontades e emoções. O que você está sentindo? O que eu estou sentindo? Qual é o sentimento que nós permitimos permanecer dentro de nós? Ai, uma pessoa brigou comigo, uma pessoa olhou na minha cara, ai, fez aquilo comigo, não gostei, vai pagar e vou fazer a mesma coisa. Evangelho é ofereça outra face. Evangelho é perdoe, não guarde sentimentos. A Bíblia ela fala, se for para analisar, a gente passa a noite inteira aqui só para ler versículos que servem para nós. Ela fala que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, a fim de que vocês vivam por Ele e não por si mesmos. Então, a mente, sentimentos, vontades, emoções. O Espírito, vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que nós estamos satisfazendo? Nós estamos plantando mais na nossa mente as vontades emocionais ou espirituais? Será que muitas vezes eu costumo dizer que Deus, Ele quer uma intimidade profunda com cada um de nós. A Bíblia fala que até a 4ª geração daqueles que amam. E a aliança dele permanece até 1000 gerações daqueles que obedecem os seus mandamentos. Então não importa a idade, não importa se é jovem, se já está na fase mais velha, mas importante é que Deus ainda tem uma aliança com você. E a aliança ela não vai parar em você, ela vai permanecer na sua descendência. É para os seus filhos, é para os seus bisnetos, é para os seus tataranetos, é até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eu estou aqui para falar para você que não importa como você tem passado sua vida, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa se tem tido dificuldade ou não, o importante é que a aliança dele não mudou. A nossa mente muda, uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, mas ele não mudou.
Ele não se enganou quando nos escolheu. Ele não se enganou quando falou para Jesus: Jesus, ó, você vai morrer lá porque eu quero esse povo, eu quero salvar esse povo. O sangue não foi em vão. Nós não fomos comprados com preço de prata, ouro, joias e pedras preciosas. A sua vida vale sangue. A sua vida vale o precioso sangue de Jesus. Até a última gota Ele derramou pela sua vida. Então, se Jesus derramou a última gota do sangue dele, você acha que Ele não tem capacidade de mudar o cenário da tua família? Mudar o cenário da tua descendência? Mudar o cenário da sua vida? Curar a mais pior das enfermidades? Ele tem, porque Ele não mudou. Ele é único. Ele chegou a Moisés e Ele falou assim, Ele chegou a Abraão e Ele falou assim: eu sou quem eu sou, e fora de mim não existe outro. É Ele, que sempre será Ele. Então, que nós venhamos ser controlados pelo Espírito Santo, que nós venhamos fazer morrer a nossa mente humana. Eu quero dar continuidade aqui nessa palavra em Romanos mesmo, capítulo 12, versículo de número 2. Ele é um versículo muito conhecido, mas Deus, Ele sempre quer coisas novas para a gente. Eu vou ler. Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Glória a Deus. Ai, Vitória, eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma cura, eu quero aquilo que Deus tem preparado para mim. Esse versículo, ele é uma receita. Você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quantos aqui querem? Eu quero. Muda a sua mentalidade. Deixa o Espírito Santo mudar a sua mentalidade. Deixa o Espírito Santo tirar aquilo que Ele sabe que afasta você dele. Nós permitimos Ele tirar aquilo. Como eu disse no início, o Espírito Santo, Ele tirou muita coisa da minha vida no final do ano passado para esse ano, que fazia muita diferença em quem eu era e quem eu sou, mas que também fazia falta, eu não aceitava, mas Ele tirou, porque Ele quis dizer, ó, ou é eu ou é você. Não existe, Jesus, Ele falou assim, ó, não existe como servir a dois senhores, porque ou você vai aborrecer um e alegrar o outro. Não tem como servir dois deuses, não tem como você servir a Deus no mundo, não tem como você servir a Deus o dinheiro, não tem como você servir a Deus e colocar outra coisa acima de Deus na sua vida. Não tem como. Então Ele quer mudar. Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar, Ele quer transformar. Ah, mas por quê? Para que nós venhamos viver aquilo que Ele já deixou decretado desde a época que você estava lá no ventre da sua mãe. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que ainda quando nós éramos uma criatura informe, Ele já estava escrevendo todos os nossos dias. Ele já estava deixando registrado lá tudo o que você iria fazer, todos os planos, todos os sonhos que Ele sonhou para você. E eu declaro sobre você, Deus, Ele quer uma intimidade profunda com você. Ele quer algo com você, algo que você não viveu. Ah, Vitória, mas já faz tempo, eu não dá mais tempo. Dá tempo, porque até a 4ª geração e até 1000. Ele quer intimidade com você. Ele quer te contar aquilo que você ainda não sabe. Ele quer te contar aquilo que Ele ainda tem para a sua descendência. Ele quer te revelar coisas ocultas que Ele tem somente para você. Ele quer que você viva aquilo que ninguém ainda viveu. Ele quer que você viva que aonde você colocar a planta dos seus pés, ali as trevas vai dissipar. Ele quer que aonde você chegar com a sua voz ali, Satanás vai ter que cair. Satanás tem que olhar pra gente, irmãos, e falar assim, ó, eu conheço, eu não posso encostar. Porque aí tem o Espírito Santo. Porque resiste àquilo que eu ofereço. Porque resiste à vontade carnal. Eu não posso encostar. Deus manda falar. Deus quer intimidade. Ele quer que a sua vida seja usada para dissipar as trevas.
Porque eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a obra do maligno, e nada vos será feito, nenhum mal alcançará vocês. A mentalidade, a transformação de mente vai gerar isso em vocês. Sabe por quê? Porque um dos lugares que Satanás ele mais atua na vida de um ser humano é aqui, ó. Porque começa aqui, ó. E disso aqui vai para cá. E daqui sai pela boca. Sai pela boca ou é uma atitude. Então, o Espírito Santo ele quer clarear a nossa mente. Eu me coloco junto aqui porque eu falo, Espírito Santo, tem tanta coisa que o Senhor precisa mudar na minha vida ainda. Ele quer clarear a nossa mente, ele quer iluminar. A Bíblia fala que a palavra ela é comparada com uma espada. E a espada, ela não vem devagarzinho, passando a mão, carinho. Ela corta. Ela penetra. Se necessário for, ela corta a alma do espírito, ela corta a mente do espírito. Então a nossa mente tem que ser cortada. A nossa vida tem que ser cortada. Porque se não for cortada, se não existir renúncia, para que valerá? E eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês. Aquilo que é a luta que você mais enfrenta é aquilo que mais você vai ser usado para curar. Aquilo que você mais enfrenta é a luta na família. Sua família vai ser salva. Porque é pela palavra, aquele que crê será salvo, tu e a tua casa. Eu estou passando uma luta com meu filho, com a minha filha, com meu neto, com um cônjuge. Eu estou aqui para declarar pela palavra, aquele que crê. Jesus tem um trabalho para nós sim lá fora, mas Ele quer que o trabalho comece dentro do nosso lar. Que você seja luz dentro do seu lar, que você seja luz dentro da sua casa, que você ilumine a sua parentela para depois iluminar lá fora. Porque a nossa vida, irmãos, não é aqui. A nossa vida não é simplesmente aqui na igreja. Hoje é dia de culto, eu vou lá orar, vou lá buscar. Deus, Ele tem um trabalho, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E Ele quer usar nós. Ele quer usar nós. Não é só vir pegar o microfone e estar aqui na mão. Isso é uma responsabilidade. Eu até estava falando com a pastora Antônia, e falei, seu coração não acelera quando você vai subir pregar, porque o meu está acelerado. É uma responsabilidade. Mas Deus, Ele quer além dessa responsabilidade. Ele quer que a gente vá lá para o pecador, a gente vai lá para o viciado, a gente vai lá para o drogado, a gente vai lá para aquele que se prostitui e apresenta isso aqui, ó, a Bíblia. Mas para a gente viver isso, a nossa mente tem que mudar. Porque Jesus, Ele quer fazer a diferença na nossa vida, mas Ele vai fazer por meio de, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, que nesta noite, que a partir de agora, nós não venhamos deixar Satanás oprimir a nossa mente. Que nós não venhamos deixar Satanás plantar sementinhas de contenda, de discussão, de coisa boba. Porque muitas vezes nós ficamos chateados por coisa boba. Jesus nunca passou a mão na cabeça dos apóstolos. Ele sempre foi firme. E muitas vezes essa geração está uma geração muito Nutella. Coisa boba. E é a minha geração. É uma geração Nutella, porque qualquer coisa se entristece. Qualquer coisa, eu não quero mais servir a Deus porque está doendo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas nunca desistiu do chamado. Paulo foi decapitado. Quantos aqui já viram como morreram os apóstolos? Eles sofreram. Cristo padeceu. Cristo foi fiel até a morte de cruz por amor a mim e a você. E agora qualquer lutinha, tem muitas pessoas que falam, tá doendo, não vou mais servir Jesus não. Porque é só luta? Não, é até a morte. Porque aquele que for fiel até a morte terá a coroa da vida esperando. O mundo, os prazeres carnais como lemos, que é pela natureza humana, ele é passageiro, ele é momentâneo. Eu guardo uma frase comigo, que isso foi algo que eu declaro para Deus diariamente. Eu não quero vaidade para chegar no fim da idade ter aproveitado muito e pouco te provei. Eu falo isso como jovem, porque eu vejo muitas pessoas ao redor de mim, no meu trabalho, aonde você vai. Os jovens, eles estão totalmente enganados com a vontade humana. E não é só jovens, quantas pessoas hoje estão aí contaminados pelo pecado, porque estão presos dentro de cadeias que Satanás aprisiona.
Mas eu estou aqui para falar que vale a pena cada renúncia. Porque o mundo, sim, ele é passageiro, mas aquilo que Deus tem para nos fornecer é eterno. Existe um céu nos esperando. Existe um céu nos esperando. Que Jesus venha olhar para mim e para você naquele dia e falar: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque você suportou, porque você negou muita coisa por amor de mim. Então agora você vem, come do pão, bebe da água da vida, porque eu tenho descanso para você. A inclinação da mente, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo, ele tem uma vida para te proporcionar. Não é só luta, não, porque Jesus falou que teria uma vida abundante para nos proporcionar. E essa vida abundante, ela segue com a transformação da nossa mente. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa caminhada. Eu gostaria de encerrar essa palavra lendo um texto lá em João capítulo 14, versículo 26. Vou ler. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo está aqui essa noite. E ele quer adentrar o seu coração. Ele quer transformar a sua mente. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus. Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar a vocês o Espírito Santo como meu representante. E ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu já tinha dito. O Espírito Santo é aquele que vai fazer você lembrar todos os dias de quem você é em Deus e para que ele o chamou. O Espírito Santo é aquele que vai te dar poder, virtude. O Espírito Santo é aquele que vai te ensinar a permanecer na rocha. Ele é nosso amigo. Muitas vezes tratamos o Espírito Santo como se ele não existisse. Muitas vezes tratamos o Espírito Santo como se não fosse importante. Sem ele nós não somos nada. O Espírito Santo, ele é aquele que vai nos preparar para o dia do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo é aquele que vai nos preparar para o dia de encontrarmos com o Senhor. Por isso o Espírito Santo queima meu coração para te dizer: tenha intimidade comigo. Priorize mais a intimidade comigo, porque aquilo que você necessita eu acrescento. Eu acrescento. Se você me buscar primeiro, eu acrescento. Eu posso dar dobradamente, eu posso triplicar, mas eu coloco, porque priorizou o relacionamento comigo. Então, que nós venhamos guardar este recado, que nós venhamos viver para Ele, somente para Ele, porque Ele nos amou primeiro. Não é porque nós o amamos, mas é porque Ele nos amou. Então, que nós venhamos priorizar, que nós venhamos permitir o Espírito Santo moldar, o Espírito Santo nos direcionar, e que nós venhamos viver a palavra que diz em Atos 1:8: mas quando o Espírito Santo descer, eis que vos darei poder e autoridade. Então, vocês receberão poder, virtude, porque a virtude do Espírito do próprio Jesus estará em vocês. E é por isso que aquele que é cheio da graça, aquele que é cheio desse poder, Satanás tem que correr. Então, que nós venhamos nos preparar, sim, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para lutar contra o inferno, sim. Porque Deus quer levantar uma geração daqueles que lutam, daqueles que guerreiam, daqueles que vão sair lá fora e vão falar: Satanás, acabou. Daqueles que vão sair lá fora e vão falar: minha família você não toca, na minha família você não leva. Daqueles que vão olhar para o próximo e vão falar assim: ó, Jesus ama, eu preciso lutar porque é precioso para Jesus. Como eu disse, Jesus derramou sangue por todos. A vontade de Jesus era que todos fossem salvos, mas infelizmente não vai ser assim. Mas quanto mais pessoas, como disse o apóstolo Pedro, nós arrebatarmos do fogo,
Então que nós venhamos ter o coração inclinado para a vontade de Deus e não só em nós. Que a vontade de Deus, que a palavra não pare só em nós. Eu quero ir para o céu. Amém, glória a Deus. Mas que nós venhamos ter amor e olhar para o próximo e falar: não conhece, que eu venha apresentar o reino para ele. Porque assim como Deus, ele quer salvar a mim, quer salvar você, ele quer salvar o mais perturbado que tiver lá fora. Ele quer salvar o mais assassino. Ele quer salvar aquele que é o pior, dentre os piores da humanidade, mas ele quer salvar. E como que ele vai salvar? Pela palavra, o Espírito que convence, mas o Espírito quer usar você. Então nessa noite, guarde este entendimento, que mais o Senhor venha tratar no nosso dia a dia. Eu quero muito fazer uma oração aqui por cada um de nós. Eu quero orar também para aqueles que têm passado por dificuldades, quem aqui tem enfrentado alguma enfermidade de alguma maneira, tem enfrentado alguma luta. Eu convido vocês a ficarem de pé, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu amado e querido Pai, Senhor, graças eu te dou por essa palavra. Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que o Senhor já havia ministrado antes. Meu Pai, eu apresento diante do Senhor esse povo. São povo escolhido do Senhor. Neles, Satanás não tem vez. Satanás não tem domínio. Jesus, em teu nome agora, pelo poder e autoridade que o Senhor me deu, eu dou uma ordem ao inferno. Eu dou uma ordem a Satanás agora. Eu dou uma ordem aos principados e às potestades. Você, demônio, que tem
venhamos, Senhor, permitir nenhuma seta negativa entrar na nossa mente, mas que o Senhor venha nos fortalecer e nos edificar a cada dia, a cada instante, para fazermos aquilo que o Senhor sabe que o Senhor nos chamou para fazer. Espírito Santo, eu te louvo, eu te agradeço por cada vida, eu te louvo, eu te agradeço por cada liderança, eu te agradeço por cada vida, Senhor, porque nós sabemos que é preciosa demais para o Senhor. Então que o Senhor venha do alto da cabeça até a planta dos pés transformar completamente. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, pode aplaudir Ele bem forte. Cada um de vocês, foi um prazer estar aqui. Que o Espírito Santo venha falar cada instante que passar com vocês. E é isso. Conte com as minhas orações. Quem precisar, estou à disposição a serviço do Pai. Amém?